Alô, matemático de plantão! Eu sei que vocês estavam aí na expectativa do nosso próximo encontro, então aqui estou eu pedindo licença para entrar na tua casa, na tua vida. Assunto que eu preparei para hoje, regra de três, simples. Bem, para resolvermos problemas com regra de três simples, nós precisamos de duas definições: grandezas diretamente proporcionais ou grandezas inversamente proporcionais. O que vem a ser cada uma dessas definições? Grandezas diretamente proporcionais são aquelas tais que, se uma aumenta, a outra também aumenta. Se uma diminui, a outra também diminui na mesma proporção. Agora, grandezas inversamente proporcionais, quando uma aumenta, a outra diminui. Quando uma diminui, a outra aumenta na mesma proporção. Certinho? Então, vejamos agora algumas situações que envolvem grandezas diretamente ou inversamente proporcionais para que a gente possa resolver, então, problemas com regra de três simples. Veja, uma empresa de logística instalou painéis solares fotovoltaicos para reduzir os custos de energia elétrica em seu galpão principal. O engenheiro responsável constatou que, sob condições ideais de insolação, um conjunto de 15 painéis, deixa eu já começar aqui sublinhando isso. 15 painéis solares, um conjunto de 15 painéis solares é capaz de produzir aqui 24, deixa eu trocar de cor para chamar a tua atenção, 24 quilowatts-hora de energia por dia. Pois bem, devido à ampliação das atividades e à compra de novos equipamentos, a empresa estima que precisará de um aumento de 40 kWh. Veja, então vai ter que aumentar 40 kWh na sua produção diária de energia solar. Considerando que as condições de insolação permaneçam ideais e que todos os novos painéis tenham a mesma eficiência dos antigos, a quantidade total de painéis solares da empresa, que a empresa deverá adicionar ao sistema atual para suprir a nova demanda é. Então, veja, a pergunta é a quantidade total de painéis, não esquecem, a serem adicionados. Então, aqui, ó, quantos serão adicionados? Tá claro? Então, vamos lá, vamos organizar os dados, então. Foi, olha lá, ó. Se eu tenho 15 painéis, eles são capazes de produzir, conforme texto, 24 kWh de energia diária. Porém, se eu quiser acrescentar 40 kWh, então olha lá, ó, quantos painéis adicionais eu vou precisar? Então, eu vou botar aqui o meu X, ó, que é a quantidade de painéis adicionais. Então, agora nós vamos analisar as nossas grandezas. Veja, se eu tenho 24 kWh de produção de energia, e eles são gerados por 15 painéis. Se eu quiser produzir 40 kWh, ou seja, eu quero uma produção maior ainda de energia, então eu vou precisar de mais painéis. Então, aumentando a quantidade de energia produzida, também vai aumentar a quantidade de painéis necessários. E porque uma grandeza aumenta e a outra também aumenta, então essas grandezas nós dizemos que são diretamente proporcionais. E por esse motivo, nós vamos equacionar assim, ó. A gente monta a equação exatamente da maneira que aparecem ali as grandezas, ó. 15 sobre x igual a 24 sobre 40. Exatamente como aparecem ali. E no momento que a gente faz isso, olhem só agora, aí a gente começa a multiplicar assim, ó. Multiplica aqui, ó, ó, e multiplica assim também, ó. Olha lá, ó. Então vamos lá, vamos multiplicar. Olha lá, ó. Primeira multiplicação, 24 vezes x. X é quem nós queremos saber, a quantidade total de
painéis, igual a 15 vezes 40. Pronto. Olha lá, agora o 24 que está multiplicando ali o x, passa para o outro lado da equação, dividindo. E no momento que a gente passar aqui o 24 para cá dividindo, ó, a gente, para simplificar as nossas contas, agora a gente pode diminuir ali, ó, simplificando as frações. Olha, por exemplo, aqui, ó, o 40, ó, dá para dividir por 8, e o 24 também dá para dividir por 8. Ó. Estamos simplificando as duas frações. Vejam que só o 40 e o 24. Então, reescreve o 15. 40 dividido por 8 dá 5. E 24 dividido por 8 dá 3. E veja que dá para simplificar mais ainda para que tenhamos números cada vez menores. Ó, o 15 dá para dividir por 3 e o 3 dá para dividir por 3. E por esse motivo, olha lá, ó, x igual 15 dividido por 3 dá 5. 5 e 3 dividido por 3 dá 1. Então, ficamos com 25 quilowatt hora. Prontinho. Tá aí, ó. Perfeito. Entendido isso aqui? Olha lá, ó. Resposta alternativa B, o Brasil. Quantidade de painéis a serem adicionados. Perfeito? Vejam, ó. Um outro problema. Em um ateliê de costura, para confeccionar, então já vamos lá, ó. 200 calças jeans em 5 dias de trabalho. Então já começa aqui, ó. Já começa sublinhando os 5 dias de trabalho são necessários. Deixa eu trocar de cor aqui para tu entender. 10 funcionários. Então, para produzir 200 calças durante 5 dias, eu preciso de 10 funcionários. Devido a uma crise financeira no ateliê, a gerência decidiu demitir 4 funcionários, prestando atenção que se decidiu demitir 4 funcionários e eram 10, então, na realidade, o total de funcionários para nós vai ser 6, visando a redução de custos. Sabe-se que a produção deverá ser mantida como um novo quadro de funcionários. Então, eram 200 calças, vai continuar 200 calças. Significa que isso aqui não vai variar, não faz diferença para nós. Em quantos dias de trabalho? Então, olha a pergunta. Em quantos dias de trabalho? A pergunta bem clara. Quantos dias? O novo quadro de funcionários confeccionará a mesma quantidade de calças jeans. Então, olha lá, ó. Então, vamos começar montando, organizando. Em 5 dias de trabalho, 10 funcionários, vou botar aqui, 10 funcionários. Mas se tivermos, não esquece, não vai botar 4, são 6 funcionários, 4 foram demitidos. Então, olha lá, ó. Quantos dias? E agora, nós precisamos analisar se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Para isso, analisemos. Se eu tenho 10 funcionários, eles fazem um serviço em 5 dias. Mas se 4 forem demitidos, ou seja, eu tenho menos de obra, eu tenho menos funcionários trabalhando. Deu para entender que eles vão levar mais tempo para produzir as mesmas 200 calças? Então, diminuindo o número de funcionários, aumenta o tempo de produção em dias. E por esse motivo, nós temos aqui grandezas inversamente proporcionais. Assim, agora nós vamos montar a equação e na hora de montar a equação nós precisamos inverter, porque as grandezas são inversas.
nós temos que inverter uma das razões. Digamos, e aí tu escolhe qual a razão que tu quer inverter. Digamos que a gente invertesse essa razão aqui, ó. Poderia ser a outra também. Não faz menor diferença, mas tem que inverter uma delas. Então, ó, o x que está embaixo, vamos inverter, vai ficar em cima. O 5 que está em cima, invertendo, fica embaixo. A outra razão permanece como está, ó. 10 sobre 6. Assim, olha lá, ó, de novo, ó, multiplicando, ó, lembrou? Olha lá, ó, multiplica assim, olha lá, ó. Então vamos lá, equacionando então, olha lá, ó, 6 vezes x igual a 5 vezes 10. Passa, olha lá, ó, o 6 dividindo, ele está multiplicando lá o x, vem para o outro lado da equação, dividindo. E aí, aqui tu tens a opção, dá para simplificar por 2, o 10 e o 6, ou então dá para simplesmente, olha lá, ó, 5 vezes 10, 50, dividido por 6. Então, vamos lá, ó, dá para fazer a divisão. Então, vamos fazer isso, olha lá. 50 dividido por 6. Quantas vezes o 6 cabe dentro dos 50? Isso, muito bem, 8. 6 vezes 8, 48. Sobrou 2. Como não dá para dividir 2 por 6, então toca um zero e uma vírgula. Olha lá, 3 vezes 6, 18. Sobra 2. De novo sobrou 2. Então, se nós seguirmos com essa divisão, a gente percebe aqui que isso vai dar uma dízima periódica, que vai ficar assim 8,33333 e não vai parar nunca mais. Por isso, então, vejam, aproximando, ali analisando as alternativas, a gente vê que o valor mais próximo que a gente tem é de 8,3. Pronto. Logo, quantos dias de trabalho no novo quadro de funcionários? 8,3. Entendidinho? Então, era isso para hoje. Me aguardem no próximo, na próxima aula. Tudo bem? Até mais. Tudo de bom, queridos.